Então agora nós vamos falar sobre transformadores trifásicos. Eu peguei como exemplo de transformador trifásico, eu peguei esse exemplo aqui, tá? Porque é o transformador mais comum que nós encontramos, então, nestes nossas andanças, né? Então eu vejo esse transformador normalmente em todos os postes de luz aí e é muito comum encontrar. Lógico que transformador trifásico não se restringe somente a esse. A gente já viu transformadores, elevadores de tensão, de saída de usina, transformadores rebaixador de tensão de unidades próximos às cidades, né? Então eu tenho subestação de energia. Então, mas esse aqui é o exemplo mais comum que a gente tem. Então aqui eu posso ver já no meu transformador, eu tenho três isoladores de entrada, que justamente são os isoladores de alta tensão, onde eu chego ali, minha alta tensão, aqueles três fios, né, de alta tensão, e minha baixa tensão aqui, então, nas bobinas onde eu estou fazendo a saída dessa tensão. Então eu tenho X0, X1, X2 e X3, onde X1, X2 e X3 são as fases, e X0, então, o neutro. Então, eu vou ter 380 aqui no nosso caso entre duas fases, no caso X1 e X2, e vou ter 220 entre fase e neutro, que vai ser entre X1 e X0. Então aqui é um transformador típico. Aqui eu também tenho a minha plaquinha de identificação desse transformador, onde constam todos os dados desse transformador, potência, fator de potência, como fazer a ligação dele e tudo mais, né? Então, tipo de óleo, muitas vezes, que ele vai usar. Também esses transformadores trifásicos, como que eles funcionam, né? Então, basicamente é a mesma coisa que eu tinha anteriormente no transformador monofásico multiplicado por 3, ou seja, vou ter uma bobina de entrada, uma bobina de saída, vou ter um caminho para o fluxo passar. Aqui eu vejo as três ondas de entrada que estão defasadas, então em 120 graus. Vejo as três ondas de saída que estão defasadas em 120 graus, tá? Então, basicamente é dessa forma que se forma um transformador trifásico. São três bobinas de entrada, três bobinas de saída, um caminho para esse fluxo e diferença no número de espiras primário e secundário da elevação ou rebaixamento de tensão nesse transformador. Aqui eu posso ver então o tipo de configuração que normalmente ele é montado, tá? Por que isso? Para economizar espaço, então eu coloco essas duas bobinas concêntricas. Então o meu primário e meu secundário no transformador trifásico, né? Ele fica num mesmo enrolamento. Então ali eu tenho alta tensão é o vermelho, fica externamente, baixa tensão o azul internamente. Por que isso? Para dissipar melhor o calor e para evitar que algum curto no enrolamento de alta tensão passe diretamente para o ferro, né? Então fica mais fácil o isolamento desse transformador dessa forma. Aqui eu posso ver então o ferro internamente, como que ele é feito, né? Ele continua sendo laminado como era feito anteriormente. Por quê? Para evitar as perdas por esterese e correntes de Foucault, né? Então, esse ferro acaba sendo laminado. Ali eu coloco as duas bobinas dentro do primeiro, as duas bobinas no segundo, as duas bobinas dentro do terceiro. Com isso eu consigo uma redução de tamanho, né? E principalmente de peso no meu transformador. Então aqui nós vamos ver a conexão das bobinas, tá? Então aqui eu tenho que os enrolamentos de alta tensão são conectados em uma configuração delta, ou seja, eu ligo uma bobina, o início de uma bobina no final da outra, formando um triângulo ou delta.
Por que isso? Porque eu tenho na configuração de entrada desse meu transformador de rua 13.800, ou seja, eu tenho 3 cabos, as 3 fases que estão chegando ali. Ali eu não tenho neutro. Eu tenho simplesmente as 3 fases chegando, 13.800 volts, 3 cabos. Então, eu não preciso ter neutro, não preciso ter um fio a mais, eu não uso esse neutro nessa configuração de alta tensão para economizar cabos também. Tá? Então, ali vocês podem ver a ligação, uma bobina no final da outra, e forma esse triângulo ou esse delta. Já na conexão de baixa tensão, tá? Eu vou usar as 3 bobinas novamente, né, que estão conectadas, e vou usar 4 fios. Então aqui eu já tenho as 3 fases e o neutro. Então aqui, ó, quando eu tenho tensão de fase, é sempre entre 2 fases. No nosso caso aqui, ó, tensão entre 2 fases, eu vou ter 380 volts. Tensão de linha é entre a fase e o neutro. Então, 220 volts. Então, quando mostra ali no meu desenho que está ligado em estrela, tá? Eu mostro raiz de 3V, quer dizer que o V é 220. Então, o V seria em cima somente da bobina e o 380 entre as 2 fases. Por que somente em cima da bobina? Porque a bobina tem o neutro no final dela, no ponto central ali, como a gente já viu antes. Aqui então eu tenho também as buchas de isolamento. Então as buchas de alta tensão ali deveriam ser 3 só, está aparecendo 4, deve ter algum erro no desenho, eu não tive como mexer nisso aí, tá? Mas a gente viu inclusive no primeiro transformador lá que mostrava, no início do vídeo, que são 3 mesmo, e são 4 buchas no secundário que são de baixa tensão. Então, para que servem esses isoladores ou buchas de isolamento? Para eu não deixar a minha alta tensão, minha tensão, encostar na carcaça do transformador, principalmente em dias de chuva, por isso que ela tem esse formato, né, para não deixar escorrer essa água, para evitar essa água e fazer com que essa água feche o curto ali. Então, normalmente a gente já vê. Então, alta tensão, bucha de isolamento maior. Baixa tensão, bucha de isolamento menor. Porque tensão maior, tensão menor, preciso menos distância para isolar essa tensão. Aqui então, ó, como é que esse transformador então ele tem perdas, né? E essas perdas vão ser basicamente por RI, né? Por perda de potência no fio mesmo, tá? Então as principais perdas são por enrolamento das bobinas. Então a corrente passando pelo fio gera que tem uma resistência, vai gerar uma dissipação de potência, tá? Então essa dissipação de potência que eu vou ter ali vai me gerar perda. Então esse é um motivo de perda. Outro motivo de perda do transformador são aquelas correntes parasitas que vou ter no núcleo e esterese no núcleo do transformador. Tudo isso gera calor, tá? Então como que a gente vai fazer para resfriar esse transformador? Eu tenho normalmente as bobinas do transformador, elas são imersas no óleo. Então, todo o meio aqui, ó, todo o meio do transformador aqui é embebido em óleo. Então, minhas bobinas ficam embebidas em óleo no meio e o núcleo também no meio do transformador. Esse óleo dissipa o calor por convenção natural, tá? Então, o óleo quente no fundo do tanque sobe, passa pelas aletas ali, então o próprio ar vai fazer essa refrigeração, tá? Assim, e não existe, na maioria desses transformadores de rua, não existe um mecanismo fazendo essa circulação de ar.
Posso ter em alguns outros transformadores um reservatório de óleo, inclusive, né? E esse óleo ser forçado a passar por dentro do transformador com algum mecanismo. Não é o caso desses transformadores que a gente costuma ver na rua. Então, esse basicamente é o funcionamento do transformador trifásico. Vocês viram que não tem muita diferença do transformador monofásico, tá? E basicamente ele tem algumas características um pouquinho diferentes aí, mas é bem simples.